Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Há segredos que carregamos por tanto tempo que eles se tornam parte da nossa alma. E hoje, depois de quase 15 anos guardando isso no peito, sinto que é hora de falar a verdade sobre o que vivi dentro de uma das organizações que mais respeitei na minha vida. Olá, meus queridos, me chamo José, mas podem me chamar de Zé mesmo. Tenho 62 anos e nasci em Vila Esperança, no interior de São Paulo, em 1963. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de uma década. É uma história sobre fé, traição, coragem e a descoberta de que às vezes as pessoas em quem mais confiamos são aquelas que mais nos decepcionam. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito este senhor aqui a continuar contando suas histórias. É que tem tanta coisa que precisamos conversar sobre fé, sobre verdade e sobre como às vezes precisamos ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando isso significa perder tudo o que acreditávamos. Era o ano de 1985, quando eu me batizei como testemunha de Jeová. Eu tinha apenas 22 anos. Era um rapaz cheio de sonhos e certezas. Morava em Vila Esperança, uma cidade pequena que ficava a uns 300 quilômetros de São Paulo, daquelas onde todo mundo se conhece, e as notícias correm mais rápido que vento em temporal. A cidade tinha apenas 15 mil habitantes na época, com ruas de paralelepípedo no centro e terra batida nos bairros mais afastados, onde ficava nossa humilde casa de 3 cômodos. Meu pai, seu Antônio, trabalhava numa serraria desde os 15 anos. Tinha as mãos calejadas e o coração do tamanho do mundo. Minha mãe, Dona Helena, era costureira e atendia as senhoras da cidade em casa mesmo, numa máquina Singer preta, que fazia um barulho ritmado que me acalmava quando eu era criança. Éramos uma família simples, católica de tradição, daquelas que ia na missa todo domingo e rezava o terço antes de dormir. Mas sabe como é, meus queridos? Quando a gente é jovem, tem uma sede de verdade, uma vontade de encontrar respostas para tudo. Foi assim que, aos 19 anos, quando 2 moças muito educadas bateram na nossa porta oferecendo um estudo bíblico, eu aceitei sem pestanejar. Minha mãe ficou meio ressabiada, mas meu pai disse: se é para estudar a Bíblia, não pode fazer mal. Que ingênuo nós éramos, não é mesmo? As moças se chamavam Irmã Márcia e Irmã Cleusa. A Márcia era novinha, devia ter uns 25 anos, sempre muito arrumadinha com seus vestidos até o joelho e cabelo preso num coque perfeito. A Cleusa era mais velha, uns 40 anos, e tinha uma voz suave que me deixava hipnotizado quando ela explicava as escrituras. Era como se ela soubesse de algo que o resto do mundo desconhecia. Durante 6 meses, todas as terças e quintas às 7 da noite, elas vinham na nossa casa. Sentávamos na mesa da cozinha, com aquela toalha de plástico xadrez que minha mãe adorava, e elas abriam aquela revista A Verdade Deve Nos Libertar. Cada página que virávamos parecia revelar mistérios que a Igreja Católica, segundo elas, havia escondido por séculos. Sabe o que mais me impressionava? A organização. Elas chegavam sempre no horário exato, com as revistas perfeitamente organizadas. Sabiam responder qualquer pergunta com versículos decorados na ponta da língua. Era como se fizessem parte de algo muito maior, muito mais importante do que nossa vidinha simples em Vila Esperança. Lembro como se fosse ontem do dia em que a irmã Cleusa me explicou sobre o Armagedon. Estávamos na cozinha, o cheiro do café que minha mãe tinha acabado de coar misturado com o perfume suave dela, quando ela disse com aquela voz serena: Zé, você sabia que vivemos nos últimos dias deste sistema de coisas? Em breve, só os que conhecem a verdade serão salvos. Gelou meu sangue, meus queridos. Pensei na minha família, nos meus amigos, em todo mundo que eu conhecia. Quer dizer que eles vão morrer se não conhecerem a verdade? Perguntei com o coração apertado. Por isso estamos aqui, respondeu a irmã Márcia com um sorriso que parecia angelical.
Jeová nos mandou para salvar pessoas como você, Zé. Pessoas de coração sincero. Foi nesse momento que senti pela primeira vez aquela sensação que me acompanharia por mais de 30 anos. A responsabilidade de salvar vidas. Não era só sobre mim, era sobre toda a humanidade que estava caminhando para a destruição sem saber. No final de 1984, com apenas 21 anos, já estava participando de todas as atividades do Salão do Reino. 3 reuniões por semana, terça, quinta e domingo. Sábado de manhã era pregação nas casas. 2 vezes por ano tinha as assembleias regionais, onde íamos para cidades maiores ouvir discursos que duravam o dia inteiro. Era uma vida intensa, cheia de propósito. Levantava às 5 da manhã para ler a Bíblia e as publicações antes de ir trabalhar na oficina mecânica que meu tio tinha aberto na cidade. Trabalhava o dia inteiro com as mãos sujas de graxa, mas minha mente estava sempre nas Escrituras, sempre pensando na próxima reunião, na próxima oportunidade de falar com alguém sobre a verdade. Minha família ficou preocupada quando anunciei que ia me batizar. Minha mãe chorou naquela noite. Lembro do barulho abafado do choro dela vindo do quarto dos meus pais. Meu pai veio conversar comigo no quintal, debaixo da jabuticabeira que dava frutos doces todo janeiro. "Filho", ele disse acendendo um cigarro Clinton que sempre fumava depois do jantar. "Você tem certeza disso? Essas pessoas são diferentes da gente. Elas não participam de nada, não fazem festa, não comemoram aniversário." "É, pai", eu respondi com a convicção de quem tinha apenas 22 anos. "A Bíblia diz que os verdadeiros cristãos seriam diferentes mesmo. Jesus disse que seus seguidores não fariam parte deste mundo." Ele deu uma tragada longa no cigarro, olhando para as estrelas que brilhavam especialmente bonitas naquela noite de verão. "Só promete uma coisa para mim, Zé. Se um dia você descobrir que essa gente não é o que parece ser, você tem coragem de sair." "Isso nunca vai acontecer, pai", respondi com a certeza de quem nunca tinha passado por uma grande decepção na vida. Como eu estava enganado. O batismo foi numa assembleia em Ribeirão Verde, uma cidade maior que ficava a uns 100 quilômetros de Vila Esperança. Era julho de 1985, um frio danado, mas meu coração estava quente de emoção. Havia mais de 200 pessoas sendo batizadas naquele fim de semana. Quando mergulhei naquela piscina improvisada, senti que nascia de novo, que deixava para trás toda a minha vida anterior. Nos anos que se seguiram, me dediquei como nunca na vida. Em 1987, fui nomeado servo ministerial, o que significava que podia ajudar os anciões em várias responsabilidades. Em 1992, aos 29 anos, fui nomeado ancião. Na época, era considerado muito jovem para essa responsabilidade. Mas o superintendente viajante disse que eu demonstrava maturidade espiritual excepcional. Ser ancião em Vila Esperança significava muito. Não éramos apenas líderes espirituais. Éramos conselheiros, mediadores de conflitos, pessoas que a congregação procurava em todos os momentos difíceis. Quando alguém estava com problemas no casamento, nos chamava. Quando um jovem estava se desviando do caminho, a família nos procurava. Era uma responsabilidade que eu levava muito a sério. A congregação de Vila Esperança tinha cerca de 80 publicadores na época, divididos em 3 grupos para o trabalho de campo. Éramos 5 anciões ao todo. Eu, irmão Sebastião, que era ancião há mais de 20 anos, irmão Mário, que tinha sido nomeado 2 anos antes de mim, irmão Paulo, que era o ancião coordenador, e irmão Rogério, que tinha chegado de São Paulo 3 anos antes. Era o irmão Rogério que mudaria minha vida para sempre. Rogério Silva tinha 42 anos quando chegou em Vila Esperança. Era um homem imponente, 1,80 m de altura, sempre muito bem vestido, com ternos escuros impecáveis e sapatos que brilhavam mais que espelho. Tinha vindo de uma congregação grande da capital, onde havia sido ancião por mais de 15 anos. Falava com uma eloquência que impressionava a todos. Citava textos bíblicos em grego e hebraico, conhecia detalhes das publicações que nem eu, que lia tudo com muito cuidado, conseguia acompanhar. Ele chegou acompanhado da esposa,
Irmã Claudete, uma mulher de uns 38 anos, sempre muito pálida e quieta. Parecia estar sempre cansada, com olheiras escuras que ela tentava disfarçar com uma maquiagem leve. Falava pouco nas reuniões, respondia quando perguntada, mas nunca tomava a iniciativa de participar. A filha deles, Ana Paula, tinha 12 anos quando chegaram. Era uma menina linda, cabelos castanhos longos, olhos verdes iguais aos do pai, mas com uma tristeza no olhar que me chamava a atenção. Nas reuniões, sentava sempre entre os pais, cabisbaixa, participava pouco dos comentários mesmo sendo muito inteligente. Nos primeiros meses, todos ficamos impressionados com o conhecimento do irmão Rogério. Seus discursos eram profundos, suas orações tocantes, sua maneira de conduzir as visitas pastorais era exemplar. O superintendente viajante ficou tão impressionado que em menos de um ano o nomeou ancião coordenador da congregação, posição que era do irmão Paulo há mais de 10 anos. Lembro que o irmão Paulo ficou um pouco chateado, mas disse que era para o bem da congregação. Se Jeová abençoou tanto esse irmão com conhecimento, quem somos nós para questionar? Disse ele numa reunião de anciões. Era 1996, quando comecei a perceber que algo estava estranho na família Silva. Tudo começou numa manhã de sábado, durante o trabalho de campo. Eu estava designado para trabalhar com a Ana Paula, que já tinha 13 anos. Era uma menina muito inteligente, sabia as escrituras de cor e salteado, mas sempre pareceu meio apática durante a pregação. Estávamos caminhando pela Rua das Palmeiras, uma rua residencial onde moravam várias famílias que já conhecíamos bem, quando parei numa casa onde vivia Dona Conceição, uma senhora viúva que sempre recebia bem as testemunhas de Jeová. Ana Paula ficou me esperando no portão enquanto eu conversava com Dona Conceição sobre a revista do mês. De repente ouvi um barulho estranho. Olhei para trás e vi que Ana Paula tinha desmaiado bem ali na calçada. Corri para socorrer a menina, que estava pálida como cera. Dona Conceição trouxe água, nós a abanamos e em poucos minutos ela voltou a si. Mas estava tremendo, um tremor fino que não conseguia controlar. Ana Paula, o que houve, filha? Perguntei preocupado. Não sei, irmão José. Às vezes isso acontece. Deve ser o calor, ela respondeu, mas não estava calor nenhum. Era maio e o dia estava fresquinho. Vamos te levar para casa. Seu pai deve estar chegando da pregação. Não! Ela gritou com um desespero que me assustou. Por favor, não precisa avisar meu pai. Eu já estou melhor. Olhei nos olhos daquela menina e vi algo que me deixou gelado. Era medo. Medo puro. Mas medo de quê? Do próprio pai? Insisti em acompanhá-la até em casa, mas ela ficou nervosa o tempo todo. Quando chegamos na casa do Silva, uma casa bonita na rua principal da cidade, com jardim bem cuidado e portão de ferro pintado de verde, Ana Paula parecia aliviada ao ver que o pai não estava. Mamãe deve estar dormindo, ela disse baixinho. Ela sempre dorme depois do almoço. Eram apenas 14h. Achei estranho, mas não comentei nada. Foi a primeira vez que uma pulga ficou atrás da minha orelha, como dizia minha mãe. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção na família Silva durante as reuniões. A irmã Claudete realmente parecia sempre sonolenta. Várias vezes a vi cochilando durante os discursos, coisa que era muito mal vista na congregação. Quando alguém perguntava se ela estava bem, ela sempre dizia que estava tomando remédios para a enxaqueca que davam sono. Ana Paula participava das atividades, mas sempre com aquele ar melancólico. Uma menina de 13, 14 anos deveria ser mais alegre, mais espontânea. Ela parecia carregar um peso que não era normal para sua idade. O irmão Rogério, por outro lado, estava cada vez mais respeitado na congregação. Seus estudos bíblicos traziam muitas pessoas interessadas, suas visitas pastorais eram sempre elogiadas pelas famílias. Era o tipo de líder que todos admiravam e queriam imitar. Mas eu comecei a reparar em pequenos detalhes que me incomodavam. Durante as reuniões de anciões, que aconteciam toda segunda-feira à noite no salão, o irmão Rogério sempre dominava a conversa. Tinha opinião formada sobre tudo.
Citava cartas da sede brasileira que nenhum de nós conhecia. Falava sobre casos que havia resolvido em São Paulo com uma segurança que nos deixava admirados, mas também meio intimidados. Quando algum de nós sugeria uma abordagem diferente para resolver um problema da congregação, ele sempre tinha uma citação das publicações que mostrava por que nossa ideia não estava alinhada com a organização. Não era agressivo, era sutil, educado, mas firme. Com o tempo, todos nós começamos a consultar ele antes de tomar qualquer decisão importante. Foi em outubro de 1997 que aconteceu algo que me deixou realmente preocupado. Era uma quinta-feira à noite, após a reunião no Salão do Reino. Eu estava ajudando a organizar as cadeiras quando percebi que tinha esquecido minha Bíblia no banheiro. Voltei para pegá-la, e ao passar pelo escritório dos anciões, ouvi vozes alteradas. A porta estava entreaberta e reconheci a voz do irmão Rogério falando com alguém ao telefone. Não era minha intenção espionar, mas o tom da conversa me chamou a atenção. Eu já disse que isso precisa parar, ele dizia com uma voz que nunca tinha ouvido antes. Era dura, ameaçadora. Se você continuar fazendo perguntas, vai se dar mal. Muito mal. Fiquei parado ali, sem saber se continuava ou voltava. Meu coração disparou. Não me interessa o que você acha que sabe. Existem coisas que são melhores ficar em segredo, você entende, por sua própria segurança e da sua família. Escutei o barulho do telefone sendo desligado com força. Rapidamente entrei no banheiro, peguei minha Bíblia e saí pela porta dos fundos, tentando não fazer barulho. Durante toda a noite não consegui tirar aquela conversa da cabeça. Quem estava do outro lado da linha? Que tipo de segredo o irmão Rogério estava protegendo? E por que ele falava de uma forma tão ameaçadora? Era muito diferente do homem gentil e sábio que todos conhecíamos. Os meses seguintes foram de muita observação da minha parte. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Durante as visitas pastorais, quando íamos em dupla nas casas da congregação, o irmão Rogério sempre se oferecia para visitar as famílias que tinham filhas adolescentes. Dizia que tinha experiência com jovens por ter sido ancião em São Paulo. Numa dessas visitas fomos na casa da família Ferreira, que tinha 2 filhas, Patrícia, de 15 anos, e Carla, de 17. O irmão Rogério sugeriu que conversássemos com as meninas separadamente dos pais, para abordar questões específicas da juventude cristã. Durante a conversa com as meninas, eu reparei como ele se comportava de forma diferente. Falava mais baixo, se inclinava para mais perto delas quando fazia perguntas, mantinha contato visual por mais tempo que o normal. As meninas pareciam desconfortáveis, mas talvez pensassem que era assim mesmo que os anciões faziam aconselhamento. Quando saímos da casa dos Ferreira, comentei: Irmão Rogério, você não acha que devemos sempre manter as conversas com os jovens na presença dos pais? Ele me olhou com aquela expressão que eu já conhecia, aquele meio sorriso que usava quando ia explicar por que eu estava errado. Irmão José, você ainda tem muito que aprender sobre pastoreio. Às vezes os jovens só se abrem quando se sentem à vontade, longe da pressão dos pais. É uma técnica que aprendi em São Paulo, trabalhando com congregações grandes. Pronto. Mais uma vez eu estava errado, e ele estava certo. Mas algo dentro de mim não se conformava. Foi em fevereiro de 1998 que tudo começou a fazer sentido de uma forma terrível. Era uma terça-feira, dia de reunião. Eu havia chegado mais cedo no Salão do Reino para verificar se o microfone estava funcionando direito, porque na semana anterior tinha dado problema durante o discurso. Eram umas 6:30 da tarde. A reunião só começaria às 7:30. Abri o salão, liguei as luzes e fui direto para a mesa do som. Foi quando ouvi barulho vindo do escritório dos anciões. Pensei que fosse algum irmão que tinha chegado cedo também, mas quando me aproximei, vi que a porta estava fechada. Encostei o ouvido na porta e escutei sussurros. Reconheci a voz do irmão Rogério, mas ele estava falando tão baixo que não conseguia entender as palavras. Havia uma segunda voz, mais aguda, que parecia ser de uma menina. Meu coração disparou. Uma menina sozinha com um ancião no escritório, com a porta fechada.
Isso ia contra todos os procedimentos que aprendemos sobre como conduzir conversas pastorais. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Se batesse na porta, pareceria que estava desconfiando do irmão Rogério. Se me afastasse, poderia estar sendo negligente com algo sério. Foi quando ouvi um soluço abafado. Alguém estava chorando lá dentro. Tomei coragem e bati na porta. Irmão Rogério, está tudo bem aí? O silêncio que se seguiu durou uns 10 segundos que pareceram uma eternidade. Depois ouvi passos e a porta se abriu. O irmão Rogério apareceu com o rosto sério, mas controlado. Oi, irmão José. Cheguei cedo para conversar com a Ana Paula sobre algumas questões pessoais. Olhei por cima do ombro dele e vi Ana Paula sentada na cadeira ao lado da mesa, com os olhos vermelhos, claramente chorando. Ela me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era um pedido de socorro silencioso. Tudo bem, Ana Paula? Perguntei tentando soar casual. Ela assentiu com a cabeça, mas não falou nada. O irmão Rogério respondeu por ela. Ela está passando por algumas dificuldades normais da adolescência. Nada que uma boa conversa baseada na Bíblia não resolva. Que bom, respondi, mas não conseguia tirar os olhos do rosto daquela menina. Ana Paula, se você quiser conversar com outro ancião qualquer hora, pode me procurar, está bem? Foi a primeira vez que vi o irmão Rogério perder a compostura, mesmo que por um segundo. Seus olhos se estreitaram e ele me lançou um olhar que me deu arrepios. Obrigado pela oferta, irmão José. Mas eu já tenho experiência com casos assim. Não queremos confundir a menina com abordagens diferentes. Ana Paula continuou calada, mas percebi que ela apertou os punhos quando o pai falou. Naquela noite, durante toda a reunião, não consegui me concentrar em nada. Ficava olhando para Ana Paula, que estava sentada entre os pais como sempre. Mas agora eu via sinais que antes passavam despercebidos. A forma como ela se encolhia quando o pai se aproximava, como evitava olhar diretamente para ele, como parecia sempre tensa, como se estivesse esperando algo ruim acontecer. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar quando estamos cegos pela confiança em pessoas que consideramos sagradas, não é mesmo? Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que guardei por tanto tempo. Quando chegou a hora de ir embora, me ofereci para dar carona para a família Silva, já que moravam no caminho da minha casa. Obrigado, irmão José, mas viemos de carro, disse o irmão Rogério. Não tem problema, posso acompanhar vocês até o carro. Durante a caminhada até o estacionamento, reparei que Ana Paula estava a alguns passos atrás dos pais. Diminuí o meu passo para ficar na altura dela. Ana Paula, sussurrei, se você precisar conversar sobre qualquer coisa, pode me procurar. Qualquer coisa mesmo. Ela me olhou rapidamente e assentiu quase imperceptivelmente com a cabeça. No carro deles, através do vidro, vi o irmão Rogério falando algo para a esposa, que parecia mais sonolenta que o normal. Ana Paula estava no banco de trás, olhando pela janela com aquela expressão triste que já me era familiar. Enquanto dirigia para casa, 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Será que eu estava imaginando coisas? Será que minha desconfiança do irmão Rogério estava me fazendo ver problemas onde não existiam? Mas aquele olhar de Ana Paula, aquele pedido de socorro silencioso. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não consegui fazer minha leitura bíblica antes de dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, pensando naquela menina e me perguntando se eu tinha a obrigação de fazer alguma coisa. Foi aí que lembrei de uma conversa que tive com meu pai 2 anos antes, pouco antes dele morrer de câncer no pulmão. Estávamos no hospital, ele internado há quase 1 mês, quando me disse algo que ficou gravado na minha memória. Zé, ele falou com aquela voz cansada, mas firme. Na vida a gente às vezes tem que escolher entre estar certo e estar em paz. Quando você descobrir que essas pessoas da sua religião não são santas como vocês pensam, lembra do que eu vou te falar. Proteger uma criança vale mais que proteger qualquer organização. Na época, achei que ele estava delirando por causa dos remédios. Agora entendia que ele estava me preparando para um momento como esse.
No sábado seguinte, durante o trabalho de campo, fiz questão de ficar no mesmo grupo da Ana Paula. Fomos designados para trabalhar na Vila Nova, um bairro mais afastado onde moravam famílias mais simples. Durante a manhã, trabalhamos normalmente, mas eu reparava como Ana Paula parecia ainda mais abatida que o normal. Em determinado momento, quando paramos para descansar na sombra de uma árvore, criei coragem para perguntar: Ana Paula, você tem certeza que está tudo bem? Você parece muito triste ultimamente. Ela ficou em silêncio por um tempo longo, brincando com a grama do chão com um graveto. Irmão José, ela disse finalmente, sem me olhar nos olhos. Se eu contasse algo muito sério para o senhor prometeria me ajudar? Meu coração quase parou. Claro, filha. Pode falar qualquer coisa. E se fosse sobre um ancião? O senhor ainda me ajudaria mesmo que fosse sobre um ancião? Agora não havia mais dúvida. Alguma coisa muito séria estava acontecendo. Ana Paula, olha para mim, eu disse com a voz mais firme que consegui. Não importa quem seja. Se alguém está te fazendo mal, eu vou te ajudar. Foi quando ela começou a chorar. Não era um choro normal, era um choro de desespero, como se ela tivesse guardado aquilo por muito tempo e finalmente pudesse deixar sair. Ele faz coisas comigo. Ela conseguiu falar entre os soluços. Há muito tempo. E diz que se eu contar para alguém, ninguém vai acreditar porque ele é ancião e eu sou só uma criança. Diz que vão achar que eu sou uma mentirosa e que vou ser desassociada. Senti meu mundo desabar. Tudo que eu suspeitava, tudo que minha intuição estava gritando, era verdade. Um ancião, um homem que deveria proteger o rebanho, estava abusando da própria filha. Ana Paula, eu disse segurando as mãos dela, você precisa me contar tudo. Quando isso começou? Quando eu tinha 10 anos, ela respondeu com a voz quebrada. No começo ele dizia que era carinho especial de pai para filha. Depois foi ficando pior. Muito pior. E sua mãe? Ela sabe? Minha mãe vive dopada. Ele coloca remédio na comida dela todo dia para ela ficar sempre sonolenta. Ela não vê nada. Não percebe nada. Minha cabeça estava girando. Não era só abuso sexual. Era também envenenamento da esposa para ela não perceber nada. Ana Paula, você tem que me prometer uma coisa. A partir de hoje, você não fica mais sozinha com seu pai. Está ouvindo? Arranje qualquer desculpa, mas não fica sozinha com ele. Mas como? Ele é meu pai. Eu moro na casa dele. A gente vai dar um jeito. Primeiro eu preciso pensar direito como resolver isso. Voltamos para o salão em silêncio. Durante todo o caminho, minha mente fervia com planos e mais planos. Como denunciar um ancião? Para quem? Os outros anciões eram amigos dele, respeitavam ele demais. O superintendente viajante o considerava um dos melhores anciões do circuito. E se Ana Paula estivesse mentindo? E se fosse fantasia de adolescente? Mas não. Eu tinha visto os sinais, tinha presenciado o comportamento estranho dele, havia sentido na pele a forma como ele tentava manipular e controlar todas as situações. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, não consegui pregar direito. Minha mente estava completamente focada naquela menina e no monstro que ela tinha por pai. Durante as 2 semanas seguintes desenvolvi um plano. Primeiro, precisava reunir evidências. Segundo, precisava proteger Ana Paula. Terceiro, precisava descobrir uma forma de expor o irmão Rogério sem que ele tivesse chance de negar tudo e me fazer parecer um louco. Comecei a prestar ainda mais atenção nos comportamentos da família Silva. Durante as reuniões, observava como a irmã Claudete parecia sempre desorientada, como se estivesse sob efeito de medicamento. Várias vezes a vi cochilando durante os discursos, coisa que antes eu atribuía a cansaço ou remédios para enxaqueca. Agora entendia que era algo muito mais sinistro. Numa quinta-feira à noite, após a reunião, me ofereci para ajudar a irmã Claudete a carregar algumas revistas até o carro. Ela aceitou, mas durante o percurso curto até o estacionamento, notei que ela tropeçou 2 vezes sem motivo aparente.
Seus movimentos eram lentos, descoordenados, como se ela estivesse permanentemente sedada. Irmã Claudete, perguntei com cuidado. A senhora está se sentindo bem? Parece meio cansada. Ela me olhou com os olhos vidrados, demorando alguns segundos para processar a pergunta. Ah, sim, irmão José. É que eu tomo muito remédio para dor de cabeça. O médico disse que é enxaqueca crônica. Às vezes fico meio grogue mesmo. Que médico a senhora consulta aqui em Vila Esperança? Não consulto aqui não. O Rogério que compra os remédios para mim. Ele entende dessas coisas. Diz que não precisa médico para enxaqueca. É só tomar o remédio certo. Senti um frio na espinha. O irmão Rogério estava medicando a própria esposa sem supervisão médica. Que tipo de remédio seria esse que deixava uma mulher de 40 anos permanentemente dopada? No sábado seguinte, durante o trabalho de campo, consegui ficar sozinho com Ana Paula novamente. Desta vez, escolhi uma abordagem mais direta. Ana Paula, eu preciso que você me ajude a proteger você e sua mãe. Mas para isso, preciso saber exatamente o que está acontecendo. Ela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava por perto. Estávamos numa rua afastada, esperando a dupla que estava numa casa vizinha terminar sua apresentação. Irmão José, ele faz isso comigo desde que eu tinha 10 anos. No começo eram só toques. Ele dizia que era carinho de pai. Depois foi piorando. Agora ele faz coisas terríveis comigo quase toda noite. Meu estômago se revirou. E sua mãe nunca percebeu nada? Ele coloca pílulas na comida dela todo dia. Ela fica como um zumbi, não vê nada, não percebe nada. Às vezes eu tento acordar ela quando ele está fazendo essas coisas comigo, mas ela não acorda. É como se estivesse morta. Ana Paula, você sabe que tipo de pílulas são essas? Ele guarda num frasco sem rótulo no armário do banheiro dele. São pílulas azuis pequenas. Ele põe no café da manhã dela, na comida do almoço, no jantar. Sempre. Meu coração estava batendo tão forte que sentia no peito. Não era só abuso sexual, era envenenamento sistemático. O irmão Rogério estava drogando a própria esposa para poder abusar da filha sem ser descoberto. Ana Paula, você confia em mim? Sim, irmão José. O senhor é a única pessoa que me trata como gente de verdade. Então vou te pedir uma coisa muito importante. Na próxima vez que você conseguir pegar uma dessas pílulas sem ele perceber, você guarda para mim. Não pode ser muitas, só uma ou duas, para não dar na falta. Para que o senhor quer isso? Para descobrir o que é e ter prova do que ele está fazendo com sua mãe. Ana Paula assentiu com a cabeça, mas viu medo nos olhos dela. E se ele descobrir? Não vai descobrir. Você é uma menina inteligente, vai dar um jeito. Passaram-se 3 dias até que Ana Paula conseguisse me encontrar sozinha. Foi numa terça-feira, antes da reunião começar. Ela se aproximou de mim quando eu estava arrumando as cadeiras no salão. Irmão José, ela sussurrou. Consegui. Ela discretamente colocou na minha mão um pequeno papel dobrado. Quando abri em casa mais tarde, havia 2 pílulas azuis pequenas, exatamente como ela havia descrito. No dia seguinte, fui até Ribeirão Verde, a cidade maior mais próxima, onde havia uma farmácia com farmacêutico formado. Levei uma das pílulas para o farmacêutico analisar. Moço, disse seu Antônio, o farmacêutico que conhecia meu pai há anos. Essa aqui é diazepam, 10 miligramas. É um calmante muito forte, tipo Valium. Normalmente é usado para ansiedade severa ou antes de cirurgias. Se alguém tomar isso todo dia, fica completamente sedado. E o que acontece se uma pessoa tomar isso por muito tempo? Pode causar dependência química, perda de memória, desorientação, problemas no fígado. É perigoso demais para usar sem acompanhamento médico. Por que você quer saber? É para um amigo que está preocupado com a esposa dele. Acha que ela está tomando muito calmante. Olha, se ela está tomando isso todo dia há anos, precisa de ajuda médica urgente. Pode até morrer de overdose. Saí da farmácia com o coração pesado. Agora tinha certeza.
O irmão Rogério estava envenenando sistematicamente a esposa com um medicamento controlado e perigoso. E enquanto ela estava dopada, abusava da filha. Mas como denunciar um ancião respeitado? Como convencer alguém de que um líder espiritual admirado por toda a congregação era na verdade um monstro? Foi aí que decidi que precisava de mais evidências. E para conseguir essas evidências, precisaria fazer algo que ia contra tudo que me ensinaram sobre confiar na organização. Na semana seguinte, durante uma reunião de anciões, propus algo inusitado. Irmãos, disse eu, estive pensando que deveríamos fazer visitas pastorais mais frequentes nas famílias da congregação, principalmente naquelas que têm jovens adolescentes. O irmão Rogério imediatamente levantou objeções. Irmão José, não podemos sobrecarregar as famílias com visitas demais. Além disso, eu já tenho acompanhado de perto as famílias com jovens. Eu sei, irmão Rogério, e todos admiramos seu trabalho. Mas pensei que seria bom termos uma segunda opinião, para garantir que estamos seguindo todas as diretrizes da organização. Vi uma expressão de irritação passar rapidamente pelo rosto dele. Que tipo de segunda opinião? Bem, poderíamos fazer visitas em dupla, sempre com 2 anciões. Assim um complementa o trabalho do outro. O irmão Sebastião, que era o mais velho e experiente, achou a ideia boa. Faz sentido. Na verdade, sempre foi recomendado que as visitas pastorais fossem feitas em dupla. O irmão Rogério ficou visivelmente incomodado, mas não podia se opor abertamente sem parecer suspeito. Claro, se vocês acham necessário... Ótimo, eu disse. Que tal começarmos pela família Silva? Como o irmão Rogério conhece bem a situação da Ana Paula, ele pode me orientar sobre a melhor abordagem. Desta vez, vi um lampejo de pânico nos olhos dele. Foi só um segundo, mas eu estava prestando atenção. Na verdade, ele disse rapidamente, acho que seria melhor começarmos por outras famílias. O caso da Ana Paula é... delicado. Talvez seja melhor eu continuar trabalhando sozinho com ela por enquanto. Por que delicado? Perguntou o irmão Mário. O irmão Rogério hesitou por alguns segundos. Questões femininas. Vocês sabem como é. Adolescentes têm problemas que, às vezes, é melhor serem tratados por alguém que já tem experiência. Decidi pressionar um pouco mais. Mas justamente por isso seria bom ter uma segunda opinião. Se é um caso delicado, 2 anciões poderiam ajudar melhor que um só. Irmão José, a voz dele ficou um pouco mais dura. Eu acho que posso lidar com a situação. Já resolvi casos similares em São Paulo. O irmão Sebastião interveio. Rogério, o José tem razão. Se é um caso delicado, é melhor mesmo ter mais de um ancião envolvido. É o que recomendam as cartas da sede. Vi que o irmão Rogério estava encurralado. Ele não podia se opor mais sem levantar suspeitas. Está bem, ele disse finalmente. Podemos fazer uma visita conjunta na próxima semana. Saí daquela reunião sabendo que havia pouco tempo. O irmão Rogério certamente iria tomar alguma atitude para impedir que eu me aproximasse da Ana Paula. E foi exatamente o que aconteceu. Na quinta-feira seguinte, 2 dias antes da visita que havíamos marcado, Ana Paula não apareceu na reunião. A irmã Claudete também não estava presente. Após a reunião, perguntei ao irmão Rogério onde elas estavam. A Claudete passou mal de repente. Ele explicou para todo mundo. Crise de enxaqueca muito forte. A Ana Paula ficou cuidando dela. Precisam de alguma ajuda? Ofereci. Não. É só repouso mesmo. Já melhorou bastante. No sábado, durante o trabalho de campo, nem Ana Paula nem a irmã Claudete apareceram. O irmão Rogério disse que elas ainda não estavam bem. No domingo, mesma coisa. Comecei a ficar preocupado. Será que Ana Paula havia contado para o pai sobre nossa conversa? Será que ele havia descoberto que ela pegou as pílulas? Na segunda-feira à noite, durante a reunião de anciões, sugeri que fizéssemos uma visita à família Silva para ver como elas estavam. Não é necessário, disse o irmão Rogério rapidamente. Elas estão bem, só precisam de repouso. Mas já faz uma semana que não as vemos, insisti. Como anciões, nossa responsabilidade é cuidar do rebanho. O irmão Sebastião concordou. O José tem razão.
Vamos fazer uma visita rápida só para ver se precisam de alguma coisa. O irmão Rogério não teve escolha. Marcamos a visita para a terça-feira à noite. Durante todo o dia de terça-feira, fiquei nervoso. Tinha um pressentimento ruim de que algo terrível havia acontecido. E se o irmão Rogério tivesse machucado Ana Paula? E se ele tivesse aumentado a dose de medicamento da irmã Claudete? Às 7 da noite, eu e o irmão Sebastião chegamos na casa dos Silva. O irmão Rogério nos recebeu na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Irmãos, que bom que vieram. Entrem, entrem. A casa estava estranhamente silenciosa. Não havia som algum vindo dos outros cômodos. Como estão a Claudete e a Ana Paula? Perguntou o irmão Sebastião. Muito melhor, graças a Jeová. A Claudete está dormindo e a Ana Paula está no quarto dela, estudando. Será que podemos cumprimentá-las rapidamente? Sugeri. Vi a hesitação nos olhos dele. A Claudete realmente está dormindo profundamente. Não seria bom acordá-la. E a Ana Paula está se preparando para uma prova da escola amanhã. Não vamos atrapalhar, insisti. Só um cumprimento rápido. O irmão Rogério nos levou até o quarto de Ana Paula. Bateu na porta e disse: Ana Paula, os irmãos José e Sebastião vieram te visitar. A voz que respondeu estava estranha, abafada. Oi, irmãos. Não posso abrir a porta agora. Estou estudando. Obrigada pela visita. Algo estava errado. A voz de Ana Paula estava diferente, como se ela estivesse com a boca machucada ou tivesse chorado muito. Ana Paula, eu disse em voz alta, você está bem? Sua voz está estranha. Estou gripada, ela respondeu rapidamente. Por isso não fui nas reuniões. O irmão Sebastião aceitou a explicação, mas eu não. Conhecia Ana Paula há anos, e aquela não era a voz dela normal. E a irmã Claudete? Perguntei. Podemos só dar uma espiada para ver se ela precisa de alguma coisa? Ela realmente está dormindo muito profundamente, disse o irmão Rogério, bloqueando o caminho para o quarto do casal. O médico receitou uns remédios bem fortes. Que médico? Perguntei imediatamente. Ele hesitou por um segundo. Um especialista de Ribeirão Verde. Qual o nome dele? Talvez eu conheça. Doutor Silva. Doutor Carlos Silva. Tinha certeza de que ele estava mentindo. Não existia nenhum doutor Silva em Ribeirão Verde. Eu conhecia todos os médicos de lá. Ficamos mais alguns minutos na sala, conversando sobre coisas gerais. Mas durante todo o tempo, eu prestava atenção nos ruídos da casa. Era silenciosa demais. Não se ouvia nem respiração vinda dos quartos. Quando saímos, o irmão Sebastião comentou: que bom que elas estão melhorando. Mas eu sabia que alguma coisa estava muito errada. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na voz estranha de Ana Paula, no nervosismo do irmão Rogério, no silêncio total da casa. Às 3 da madrugada, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Levantei, me vesti e fui até a casa do Silva. A casa estava completamente escura. Não havia luz em nenhum cômodo. Andei ao redor do terreno tentando ver se conseguia escutar alguma coisa. Foi quando notei que a janela do quarto de Ana Paula estava entreaberta. Encostei o ouvido na janela e escutei um som que me deixou gelado. Alguém chorando baixinho, tentando não fazer barulho. Ana Paula? Sussurrei o mais baixo que consegui. O choro parou imediatamente. Ana Paula, sou eu, o irmão José. Escutei passos lentos se aproximando da janela. Irmão José? A voz dela estava realmente estranha, como se ela estivesse com o lábio inchado. Ana Paula, você está bem? Abre a janela um pouquinho. Ela abriu a janela o suficiente para eu ver o rosto dela no escuro. Mesmo na pouca luz que vinha da rua, pude ver que ela estava com um olho roxo e o lábio cortado. Meu Deus, Ana Paula, quem fez isso com você? Ele descobriu que eu conversei com o senhor. Ela sussurrou. Bateu em mim e disse que se eu contar alguma coisa para alguém, vai me matar. E vai matar você também. Senti uma mistura de raiva e desespero que nunca havia sentido na vida. Ana Paula, escuta bem o que eu vou falar. Amanhã de manhã, quando ele sair para trabalhar, você pega suas coisas mais importantes
e vai para a casa da sua tia Maria. Lembra da irmã Maria que mora na rua do açougue? Lembro. Mas e se ele me procurar lá? Eu vou conversar com a irmã Maria antes. Você só precisa chegar lá e ficar quieta até eu resolver essa situação. E a minha mãe? Ele vai matar ela se eu sair de casa. Sua mãe vai ficar bem. Eu prometo que vou proteger ela também. Irmão José, ele disse que tem amigos na polícia, que ninguém vai acreditar em mim porque eu sou só uma criança e ele é um ancião respeitado. Ana Paula, olha para mim. Você confia em mim? Confio. Então faz o que eu estou pedindo. Amanhã cedo você vai para a casa da irmã Maria. Eu vou resolver isso. Como? Era uma boa pergunta. Como eu ia resolver isso? Como um simples ancião de uma cidade pequena ia enfrentar um manipulador experiente que tinha a congregação inteira comendo na palma da mão? Não sei ainda, admiti. Mas Jeová vai me mostrar o caminho. Naquele momento, disse isso mais para tranquilizar Ana Paula do que porque realmente acreditava. Minha fé estava abalada profundamente. Como Jeová permitia que um dos seus servos ungidos fizesse algo tão terrível? Como a organização que eu respeitava tanto podia ter nomeado um monstro como ancião? Na manhã seguinte, às 6 horas, bati na porta da irmã Maria, que era uma senhora viúva de 60 anos, muito respeitada na congregação. Irmão José, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Irmã Maria, preciso conversar com a senhora sobre algo muito sério. Posso entrar? Ela me ofereceu um café e sentamos na cozinha dela, que cheirava a pão caseiro e tinha aquela atmosfera acolhedora que só as casas de avós têm. Irmã Maria, vou te contar algo que vai chocar a senhora, mas preciso da sua ajuda para salvar uma criança. Contei para ela toda a história, o abuso, o envenenamento da irmã Claudete, as evidências que havia reunido. Vi o horror crescer no rosto daquela senhora bondosa conforme eu falava. Meu Deus do céu, irmão José, isso é possível? Infelizmente é. E hoje pela manhã a Ana Paula vai vir procurar a senhora. Ela vai estar machucada, assustada. Preciso que a senhora a receba. Cuide dela e não deixe ninguém saber que ela está aqui. Claro que sim. Essa menina pode ficar aqui o tempo que precisar. Obrigado, irmã Maria. A senhora está salvando uma vida. Às 9 da manhã, Ana Paula apareceu na porta da irmã Maria com uma mochila pequena e o rosto ainda mais inchado que na noite anterior. Quando ela levantou a blusa para mostrar as marcas de espancamento nas costas e nos braços, a irmã Maria começou a chorar. Minha filha, como alguém pode fazer isso com uma criança? Com Ana Paula em segurança, era hora de agir. Mas eu sabia que não podia contar com a ajuda dos outros anciões. Eles jamais acreditariam em mim contra o irmão Rogério. Precisava de uma abordagem diferente. É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar carregar esse segredo sozinho por algumas semanas. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários porque preciso dividir isso com vocês. Fui até Ribeirão Verde e procurei o delegado da cidade, Dr. Ernesto, que conhecia minha família há anos. José, há quanto tempo? Como está a família? Dr. Ernesto, vim aqui por um motivo muito sério. Preciso denunciar um caso de abuso sexual e envenenamento. A expressão dele mudou completamente. Fala sério. Senta aí e me conta tudo. Relatei toda a história para ele, mostrei as pílulas que ainda tinha guardado, expliquei sobre o comportamento da irmã Claudete. Ele anotou tudo cuidadosamente. José, essa é uma acusação muito grave. Você tem certeza absoluta do que está falando? Tenho, doutor. E tenho provas. Onde está a vítima agora? Em lugar seguro. Ela está disposta a falar, mas com medo de retaliação. E a mãe dela? Está em casa, provavelmente dopada como sempre. O doutor Ernesto ficou pensativo por alguns minutos. José, vou ser franco com você. Casos assim são complicados. A palavra de uma criança contra a de um adulto respeitado na comunidade, mas se você tem evidências físicas, podemos investigar. Que tipo de evidências? Primeiro, precisamos de um exame médico na menina. Segundo,
precisamos analisar essas pílulas que você trouxe. Terceiro, precisamos examinar a mãe para confirmar o envenenamento. E como vamos fazer isso sem o irmão Rogério desconfiar? Deixa isso comigo. Vou pedir uma ordem judicial para busca e apreensão. Se ele for mesmo culpado, vamos encontrar mais evidências na casa dele. Saí da delegacia com um misto de alívio e apreensão. Finalmente havia colocado as engrenagens da justiça em movimento, mas sabia que isso significava o fim da minha vida como testemunha de Jeová. Não havia volta. Na terça-feira seguinte, a operação foi deflagrada. Às 6 da manhã, a polícia chegou na casa dos Silva com um mandado de busca e apreensão. Eu estava junto, como testemunha, e para ajudar a localizar as evidências. O irmão Rogério ficou completamente descontrolado quando viu a polícia na sua porta. Era a primeira vez que eu o via perder a compostura completamente. O que significa isso? Por que vocês estão invadindo minha casa? Senhor Rogério Silva, o senhor está sendo investigado por abuso sexual de menor e lesão corporal. Temos um mandado de busca e apreensão. Quando ele me viu junto com os policiais, seus olhos se encheram de ódio. Foi você, seu traidor. Você vai pagar por isso. Calma, senhor Rogério, disse o delegado. Qualquer resistência vai piorar sua situação. E na casa, encontraram exatamente o que eu esperava. No armário do banheiro, havia um frasco grande cheio de comprimidos de diazepam, sem receita médica. No quarto dele, dentro de uma gaveta trancada, encontraram fotos horríveis de Ana Paula em situações que não consigo nem descrever aqui. A irmã Claudete estava na cama, completamente desacordada mesmo sendo 10 da manhã. Os paramédicos que acompanhavam a operação disseram que ela precisava de hospitalização imediata. Ela está com sinais claros de intoxicação por benzodiazepínico, explicou o médico. Se continuasse tomando essa dosagem, poderia ter uma parada cardíaca. O irmão Rogério foi preso em flagrante. Enquanto o levavam algemado, ele me olhou com um ódio que me deu arrepios. Você destruiu uma família cristã exemplar, ele gritou. Você é um instrumento de Satanás. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Um homem que abusava da própria filha e envenenava a esposa estava me acusando de ser instrumento de Satanás por ter tentado proteger as vítimas dele. Ana Paula foi submetida a exames médicos que confirmaram anos de abuso sexual. A irmã Claudete ficou internada por 1 semana para desintoxicação e só então conseguiu entender o que havia acontecido durante todos aqueles anos. Quando ela finalmente ficou lúcida, chorou durante horas seguidas. Eu sabia que algo estava errado, ela dizia, mas não conseguia pensar direito. Era como se vivesse num sonho ruim o tempo todo. O caso causou um escândalo enorme em Vila Esperança. A congregação ficou em choque total. Como um ancião, um homem que todos respeitavam e admiravam, podia ser capaz de atos tão terríveis? Mas o que mais me machucou foi a reação de alguns irmãos da congregação. O irmão Paulo, que era ancião há mais de 15 anos, me procurou alguns dias depois da prisão. José, você fez a coisa certa em proteger a menina, ele disse. Mas não deveria ter levado o caso para fora da organização. Deveria ter confiado que Jeová resolveria tudo no tempo dele. Irmão Paulo, respondi tentando controlar a raiva, enquanto Jeová resolvia no tempo dele. Uma criança estava sendo estuprada toda a noite. Mas agora olha o escândalo que se formou. Isso vai dar uma péssima imagem das testemunhas de Jeová na cidade. Foi aí que entendi que para muitos daqueles homens, a reputação da organização era mais importante que a vida de uma criança. O superintendente viajante veio fazer uma visita especial à congregação 1 semana depois. Ele me chamou para uma conversa particular no escritório do Salão do Reino. Irmão José, entendemos que você agiu com boas intenções, mas precisa entender que existe uma maneira teocrática de lidar com essas situações. Qual seria essa maneira teocrática? Perguntei. Primeiro, deveria ter procurado os anciões da congregação. Depois, se necessário, entraria em contato com a sede. A organização tem procedimentos para lidar com acusações graves como essas. E enquanto isso, a Ana Paula continuaria sendo abusada?
Jeová protege seus servos fiéis, irmão José. Temos que confiar na organização que ele está usando. Saí daquela conversa completamente desiludido. A organização que eu havia servido por mais de 15 anos, que eu respeitava como a única verdadeira na Terra, estava mais preocupada com sua imagem do que com o bem-estar de uma criança inocente. Nas semanas seguintes, percebi que estava sendo gradualmente isolado na congregação. Alguns irmãos evitavam conversar comigo. Outros faziam comentários indiretos sobre criar divisões e não confiar na organização. O irmão Sebastião, que eu considerava um amigo, me disse numa ocasião: José, você precisa pedir perdão pelos métodos que usou. Mesmo que suas intenções fossem boas, você agiu fora dos canais teocráticos. Pedir perdão por ter salvado uma criança de um estuprador? Pedir perdão por não ter confiado na sabedoria da organização de Jeová. Foi a gota d'água. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 15 anos, não consegui orar. Fiquei ajoelhado ao lado da cama, mas as palavras não saíam. Como orar para um Deus cuja organização protegia abusadores e condenava quem os denunciava? No domingo seguinte, não fui à reunião. Era a primeira vez que faltava uma reunião sem estar doente, desde que me tornei testemunha de Jeová. Na segunda-feira, o irmão Paulo me procurou em casa. José, você está bem? Notamos sua ausência ontem. Estou passando por uma crise de fé, admiti. Por causa do que aconteceu com o irmão Rogério? Por causa da reação da organização ao que aconteceu com o irmão Rogério. Ele suspirou profundamente. José, você precisa entender que Jeová permite que essas coisas aconteçam para nos testar. O irmão Rogério era um impostor, um lobo disfarçado de ovelha. Mas isso não invalida a organização. E por que a organização não conseguiu identificar esse lobo disfarçado? Por que ele foi nomeado ancião, promovido a coordenador, elogiado pelo superintendente viajante? O coração do homem é traiçoeiro, José. Até mesmo anciões experientes podem ser enganados. Então, como posso confiar que os outros anciões, ou você mesmo, ou o superintendente viajante, não são também lobos disfarçados? Ele ficou sem resposta por alguns segundos. Porque você precisa ter fé, José. Fé em quê? Em homens que se dizem ungidos por Deus, mas não conseguem distinguir entre um servo fiel e um pedófilo? A conversa terminou mal. O irmão Paulo saiu da minha casa claramente irritado comigo. Durante as semanas seguintes, vários anciões e servos ministeriais vieram me visitar, tentando me reestabelecer espiritualmente. Todos usavam os mesmos argumentos. Eu precisava confiar na organização, não questionar os métodos teocráticos, aceitar que Jeová sabia o que estava fazendo. Nenhum deles conseguiu me explicar por que uma organização orientada por Deus havia promovido um pedófilo à posição de liderança. Nenhum deles conseguiu me convencer de que eu havia feito algo errado ao proteger uma criança inocente. O julgamento do irmão Rogério aconteceu 6 meses depois. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por abuso sexual de menor, cárcere privado e lesão corporal. Durante todo o julgamento, nenhum ancião da congregação apareceu para apoiar Ana Paula ou a irmã Claudete. Apenas eu estava presente. Ana Paula, que já estava com 15 anos, prestou depoimento com uma coragem que me impressionou. Ela contou detalhadamente anos de abuso, humilhação e terror. Quando o juiz perguntou por que ela havia demorado tanto para denunciar, ela respondeu: porque ele disse que ninguém acreditaria em mim. Disse que as pessoas iriam pensar que eu estava mentindo porque ele era ancião e eu era só uma criança. E ele quase estava certo. Só o irmão José acreditou em mim. Naquele momento, com lágrimas nos olhos, percebi que havia feito a coisa certa, independentemente das consequências que isso trouxe para minha vida espiritual. Ver Ana Paula ali, forte e corajosa, contando sua história para que a justiça fosse feita, me deu a certeza de que alguns princípios são mais importantes que qualquer organização religiosa. Após o julgamento, Ana Paula e a irmã Claudete se mudaram para Ribeirão Verde, onde conseguiram recomeçar suas vidas longe dos olhares curiosos e dos comentários maldosos que ainda existiam em Vila Esperança. Ana Paula voltou a estudar normalmente,
E a irmã Claudete, livre dos medicamentos que a mantinham dopada, revelou-se uma mulher inteligente e forte, que havia sido vítima tanto quanto a filha. Eu continuei morando em Vila Esperança, mas minha relação com a congregação estava irreparavelmente destruída. Não era oficialmente desassociado, mas era tratado como se fosse. Os cumprimentos eram frios, as conversas superficiais, e eu era sistematicamente excluído de qualquer responsabilidade ou privilégio na congregação. O que mais me doía era ver como a organização havia conseguido distorcer a narrativa dos fatos. Em conversas que eu ouvia por acaso, alguns irmãos comentavam que eu havia agido precipitadamente, que poderia ter resolvido tudo internamente, que havia causado um escândalo desnecessário. Alguns chegavam a insinuar que talvez o irmão Rogério não fosse tão culpado quanto parecia, e que eu havia exagerado a situação. Sabe como é? Ouvi a irmã Conceição comentar com outra irmã após uma reunião. Às vezes essas meninas inventam histórias para chamar a atenção, e o irmão José sempre foi meio rebelde, questionava demais as coisas. Essas palavras me cortaram como uma faca. Ana Paula havia sofrido anos de abuso. Havia sido espancada pelo próprio pai, e ainda assim havia pessoas na congregação que duvidavam da palavra dela. Era como se proteger a imagem da organização fosse mais importante que reconhecer o sofrimento de uma criança inocente. Durante esse período de isolamento crescente, comecei a questionar não apenas a organização, mas toda a minha fé. Se Deus realmente estava dirigindo as testemunhas de Jeová, como explicar que um pedófilo havia sido promovido a posições de liderança? Como explicar que os anciões estavam mais preocupados com escândalo do que com justiça? Foi durante essa fase turbulenta que conheci Padre Antônio. Padre Antônio era o pároco da Igreja Católica de Vila Esperança há mais de 20 anos. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, sempre sorridente, conhecido por sua bondade e por seu trabalho social na cidade. Curiosamente, eu o conhecia de vista há anos, mas nunca havia conversado com ele, já que as testemunhas de Jeová somos orientadas a evitar qualquer tipo de relacionamento próximo com líderes de outras religiões. Nosso primeiro encontro aconteceu de forma casual. Eu estava saindo do banco numa tarde de terça-feira, quando esbarrei com ele na calçada. Ele me cumprimentou calorosamente, como se fôssemos velhos conhecidos. "José, como você está? Há tempos não o vejo pela cidade." Fiquei surpreso com a cordialidade dele. "Padre Antônio, estou bem, obrigado. Ouvi falar sobre a situação difícil que você enfrentou recentemente. Queria que soubesse que admiro muito a coragem que você teve." Suas palavras me pegaram desprevenido. Há meses ninguém elogiava minha atitude. Pelo contrário, todos pareciam me condenar por ela. O senhor acha que fiz a coisa certa?" "José, proteger uma criança inocente é sempre a coisa certa, independentemente das consequências pessoais." Conversamos por alguns minutos ali mesmo na rua. Padre Antônio não fez nenhuma tentativa de me converter ou criticar minha religião. Apenas demonstrou apoio e compreensão por uma situação difícil. "José", ele disse antes de nos despedirmos, "se você algum dia precisar conversar, minha porta está sempre aberta." Às vezes precisamos de alguém para nos ouvir sem julgar. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante dias. Quando foi a última vez que alguém da minha congregação havia me oferecido apoio incondicional como aquele? Algumas semanas depois, numa noite particularmente difícil em que a solidão estava pesando demais, resolvi aceitar o convite do Padre Antônio. Fui até a Igreja Católica às 8 da noite, horário em que sabia que não haveria muita movimentação. A igreja estava quase vazia. Apenas algumas senhoras rezando o terço nos bancos da frente. Padre Antônio estava no altar, arrumando algumas coisas após a missa das 7. Quando me viu, sorriu e acenou para que eu me aproximasse. "José, que bom te ver aqui. Quer conversar?" Fomos até a sacristia, um ambiente pequeno, mas acolhedor, com imagens de santos nas paredes e um crucifixo de madeira que me chamou a atenção por sua simplicidade. "Padre, eu estou passando por uma crise de fé muito séria", comecei, sem saber bem por onde começar.
Conte-me sobre isso, filho. Durante mais de 1 hora, desabafei tudo o que estava guardado no peito. Falei sobre minha desilusão com a organização, sobre como me sentia traído por homens em quem confiava, sobre como minha fé em Deus estava abalada por causa da atitude de seus supostos representantes na terra. Padre Antônio me ouviu pacientemente, sem interromper, apenas fazendo algumas perguntas para entender melhor a situação. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. José, ele disse finalmente, você está confundindo Deus com os homens que dizem representá-lo. O que você fez foi cristão no sentido mais puro da palavra. Você protegeu um inocente, mesmo sabendo que isso lhe custaria caro. Isso é exatamente o que Jesus faria. Mas como confiar em qualquer organização religiosa depois disso? Como saber se os católicos não fazem a mesma coisa? Não fazem, José. Infelizmente, casos de abuso acontecem em todas as instituições, mas aqui na Igreja Católica não protegemos abusadores. Quando descobrimos casos assim, denunciamos às autoridades imediatamente. A proteção das crianças vem antes de qualquer consideração sobre a imagem da Igreja. Conversamos sobre as diferenças entre as duas religiões, sobre a forma como cada uma lida com situações difíceis, sobre o papel dos líderes religiosos. Padre Antônio não tentou me converter naquela noite, apenas plantou algumas sementes de reflexão. José, se você quiser, pode vir aqui sempre que precisar conversar. Não precisa se tornar católico, não precisa mudar de religião, mas talvez possa encontrar aqui o que está buscando, uma comunidade que valoriza a compaixão acima da aparência. Saí da igreja naquela noite com uma sensação diferente. Pela primeira vez em meses, senti que havia encontrado alguém que realmente entendia meu dilema moral. Nas semanas seguintes, passei a visitar Padre Antônio regularmente. Nossas conversas foram me abrindo os olhos para aspectos da fé cristã que eu nunca havia considerado. Na congregação das Testemunhas de Jeová, tudo era baseado em regras rígidas, interpretações específicas da Bíblia, obediência cega à organização. Na Igreja Católica, descobri uma abordagem mais humana, mais focada no amor e na compaixão. A diferença fundamental, explicou o Padre Antônio numa de nossas conversas, é que vocês, testemunhas de Jeová, acreditam que a salvação vem através da organização. Nós, católicos, acreditamos que a salvação vem diretamente de Jesus Cristo. A Igreja é apenas um instrumento, não o caminho em si. Essa diferença de perspectiva foi revolucionária para mim. Durante toda a minha vida como testemunha de Jeová, havia aprendido que questionar a organização era questionar o próprio Deus. Descobrir que era possível ter fé em Deus sem aceitar cegamente tudo que uma organização religiosa determinava foi libertador. Comecei a ler a Bíblia com olhos diferentes. Sem as publicações da Torre de Vigia para interpretar cada versículo, sem a pressão de aceitar explicações que muitas vezes não faziam sentido, consegui enxergar mensagens que haviam passado despercebidas durante anos. O episódio em que Jesus expulsou os vendedores do templo ganhou um significado completamente novo para mim. Ele não havia seguido os canais teocráticos da época, não havia consultado os líderes religiosos antes de agir. Havia simplesmente feito o que era certo, mesmo sabendo que isso lhe traria problemas com as autoridades. Foi exatamente o que eu havia feito ao denunciar o irmão Rogério. Enquanto isso, a situação na congregação continuava se deteriorando para mim. 2 meses após o julgamento, recebi uma convocação oficial para uma reunião de comitê judiciário. As acusações eram vagas, mas claramente relacionadas ao meu comportamento inadequado e falta de cooperação com os anciões. Li a convocação e senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ver o fim definitivo de uma fase da minha vida que durou mais de 15 anos. Alívio por finalmente poder encerrar aquele capítulo doloroso. Na noite anterior à reunião do comitê, Padre Antônio me procurou em casa. Havia ficado sabendo da convocação através de conhecidos mútuos. José, você não precisa passar por isso sozinho, ele disse. Se quiser,
Posso acompanhá-lo como apoio moral. Obrigado, padre, mas acho que essa é uma batalha que preciso enfrentar sozinho. Na verdade, já tomei uma decisão. Que decisão? Não vou comparecer à reunião. Em vez disso, vou escrever uma carta explicando minha posição e entregando minha renúncia como ancião e como testemunha de Jeová. Padre Antônio assentiu com compreensão. Às vezes, a única forma de manter nossa integridade é nos afastarmos de situações que comprometem nossos valores. Passei a noite inteira escrevendo a carta. Foi um processo doloroso, mas catártico. Relatei toda a história do caso Rogério. Expliquei minha desilusão com a forma como a organização havia lidado com a situação e declarei que não podia mais fazer parte de uma instituição que colocava sua reputação acima do bem-estar de crianças inocentes. Irmãos, escrevi no final da carta. Após muita reflexão e oração, decidi que não posso mais fazer parte de uma organização que protege abusadores e condena quem os denuncia. Minha consciência não me permite permanecer em silêncio diante do que presenciei. Prefiro ser julgado por Deus do que por homens que valorizam a aparência mais que a verdade. Na manhã seguinte, entreguei a carta no salão do reino antes da reunião do comitê. O irmão Sebastião, que recebeu a carta, ficou visivelmente abalado. José, você tem certeza disso? Ainda dá tempo de voltar atrás. Tenho certeza absoluta, irmão Sebastião. Minha decisão está tomada. Mas José, você está jogando fora 15 anos de serviço a Jeová. Não estou jogando fora, irmão. Estou escolhendo servir a Deus com uma consciência limpa, em vez de servir a uma organização com uma consciência pesada. Fui oficialmente desassociado na reunião seguinte. O anúncio foi simples. José da Silva não é mais uma das testemunhas de Jeová. Curiosamente, senti um peso sair dos meus ombros quando soube da decisão. Finalmente estava livre para seguir minha consciência sem ter que prestar contas a uma organização que havia perdido todo o meu respeito. Nos meses que se seguiram, aprofundei meus estudos sobre a fé católica. Padre Antônio me apresentou a uma riqueza de tradições e ensinamentos que eu desconhecia completamente. A história dos santos, as obras de caridade da Igreja, a teologia baseada no amor e na misericórdia, em vez do medo e da condenação. O que mais me impressionou foi descobrir como a Igreja Católica lidava com suas próprias falhas. Quando casos de abuso vieram à tona em diferentes partes do mundo, houve pedidos públicos de perdão, reformas nos procedimentos, colaboração total com as autoridades. Nada parecido com a atitude defensiva e de negação que eu havia presenciado na organização das Testemunhas de Jeová. A Igreja não é perfeita, explicou o Padre Antônio, porque é composta por seres humanos imperfeitos. Mas quando erramos, admitimos o erro e tentamos corrigi-lo. Não fingimos que somos infalíveis. Essa humildade institucional contrastava drasticamente com a arrogância que eu havia conhecido. As Testemunhas de Jeová se consideravam o único canal de comunicação entre Deus e a humanidade, incapazes de erro em questões doutrinais. Qualquer questionamento era visto como falta de fé, qualquer crítica como apostasia. Durante esse período de transição, mantive contato esporádico com Ana Paula, através da irmã Maria. A menina estava se recuperando bem, frequentando terapia regularmente e demonstrando uma força surpreendente para alguém que havia passado por traumas tão severos. Numa das vezes em que a encontrei na casa da irmã Maria, ela me perguntou sobre minha situação na congregação. Irmão José, é verdade que o senhor foi expulso das Testemunhas de Jeová por ter me ajudado? Ana Paula, eu não fui expulso por ter te ajudado. Eu saí porque descobri que a organização se importa mais com sua imagem do que com proteger crianças como você. Mas o senhor não vai mais para o paraíso na terra? Era uma pergunta inocente, mas que tocou numa questão fundamental. Durante anos, eu havia acreditado que apenas as Testemunhas de Jeová seriam salvas no Armagedom. Agora percebia como essa doutrina era usada para manter as pessoas presas na organização através do medo. Ana Paula, aprendi que Deus é muito maior do que qualquer organização religiosa. Se existe um paraíso,
Tenho certeza de que pessoas boas como você estarão lá, independentemente da religião que seguem. Ela sorriu pela primeira vez desde que a conhecia. Gostei dessa resposta, irmão José. 1 ano após minha desassociação, tomei a decisão final. Converti-me ao catolicismo. A cerimônia foi simples, realizada numa missa de domingo de manhã na igreja de Vila Esperança. Estava presente um pequeno grupo de católicos que haviam se tornado meus amigos durante aquele período de transição. Pessoas que me acolheram sem julgamento, que respeitaram minha jornada espiritual, que ofereceram apoio em momentos difíceis. Quando o padre Antônio derramou a água benta sobre minha cabeça, senti que estava realmente nascendo de novo. Não no sentido superficial que as testemunhas de Jeová dão ao batismo, mas num sentido profundo de renovação espiritual e libertação. José, disse padre Antônio após a cerimônia, você encontrou seu caminho de volta para casa. E realmente havia encontrado. Pela primeira vez em anos, senti a paz interior. Não a paz artificial que vem da obediência cega, mas a paz verdadeira que vem de seguir a própria consciência em harmonia com os ensinamentos de Cristo. Ana Paula, que eu mantinha contato esporádico desde o julgamento, ficou sabendo da minha conversão através de conhecidos mútuos. Ela me procurou algumas semanas depois, já com 17 anos, uma jovem bonita e confiante que havia superado os traumas do passado com a ajuda de terapia e do amor da mãe. Irmão José, ela disse, ainda me chamando pelo tratamento que usávamos na congregação, quero que saiba que o Senhor salvou minha vida. Se não fosse sua coragem, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Ana Paula, você mesma foi corajosa ao falar a verdade. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Não, Senhor. O Senhor foi o único que me ouviu, que acreditou em mim, que arriscou tudo para me proteger. Isso é muito mais do que qualquer pessoa faria. Ela me contou que havia se tornado católica também, junto com a mãe. Ambas encontraram na igreja um ambiente acolhedor onde puderam curar suas feridas sem julgamento ou pressão. Sabe o que mais me impressiona na igreja católica? Ela perguntou. É que quando eu conto minha história, as pessoas ficam do meu lado. Ninguém pergunta se eu estava mentindo. Ninguém diz que deveria ter mantido silêncio para proteger a imagem da religião. Eles só querem me ajudar a seguir em frente. Essa era realmente a grande diferença que eu havia descoberto. Na congregação das Testemunhas de Jeová, as vítimas eram frequentemente culpabilizadas ou silenciadas para proteger a organização. Na Igreja Católica, as vítimas eram acolhidas e apoiadas, mesmo quando isso custava caro para a instituição. 2 anos após minha conversão, recebi uma notícia que me encheu de satisfação. O irmão Rogério havia sido condenado em segunda instância a 15 anos de prisão. O recurso que seus advogados haviam interposto foi negado, e as evidências apresentadas durante o processo confirmaram definitivamente sua culpa. Mais importante ainda, Ana Paula havia prestado depoimento numa comissão governamental que investigava casos de abuso em organizações religiosas. Seu testemunho contribuiu para mudanças na legislação que obrigavam todas as instituições religiosas a reportar imediatamente casos suspeitos de abuso às autoridades competentes. Ela havia transformado seu sofrimento em instrumento de proteção para outras crianças. Era impossível não me orgulhar da coragem daquela jovem. Enquanto isso, a congregação de Vila Esperança continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. Novos anciões foram nomeados para substituir o irmão Rogério e a mim. As reuniões continuavam, a pregação de casa em casa prosseguia, as assembleias regionais aconteciam normalmente. Mas eu sabia que havia deixado sementes de dúvida na mente de alguns irmãos. Ocasionalmente, recebia visitas discretas de testemunhas de Jeová que queriam conversar sobre o caso, que tinham perguntas sobre minha decisão de sair da organização. Uma dessas visitas me marcou particularmente. Era de um jovem servo ministerial chamado Ricardo, que havia sido nomeado poucos meses antes dos eventos com o irmão Rogério. Irmão José, ele disse quando veio me procurar numa noite de quarta-feira. Posso fazer uma pergunta sincera? Claro, Ricardo. Pode falar à vontade.
O senhor realmente acredita que fez a coisa certa ao denunciar o irmão Rogério para a polícia? Acredito, Ricardo. E faria de novo se fosse necessário. Mas e a organização? O senhor não acha que Jeová poderia ter resolvido tudo de outra forma? Ricardo, me diz uma coisa. Se você soubesse que uma criança estava sendo abusada todas as noites, você esperaria Jeová resolver? Ou você faria alguma coisa imediatamente? Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Eu faria alguma coisa imediatamente. Então você entende por que agi como agi. Às vezes, fazer o que é certo significa ir contra o que a organização considera apropriado. Mas o senhor não tem medo de estar sendo enganado por Satanás? Era a pergunta que eu esperava. A mesma que me faziam constantemente quando ainda era testemunha de Jeová. Ricardo, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia: pelos frutos conhecereis a árvore. Os frutos da minha decisão foram: uma criança foi salva de anos adicionais de abuso. Um criminoso foi preso. Uma mulher foi libertada de um envenenamento que poderia matá-la. Quais são os frutos de ficar calado para proteger a organização? Ele não soube responder. 3 meses depois, Ricardo pediu para sair das testemunhas de Jeová. Soube depois que minha conversa com ele havia sido o catalisador para questões que já vinham se acumulando em sua mente há tempos. Hoje, 5 anos após deixar a organização das Testemunhas de Jeová, posso dizer que encontrei uma paz que nunca conheci antes. Minha fé é mais sólida, porque não depende da aprovação de uma organização humana. Minha consciência está tranquila, porque sei que fiz o que era certo mesmo quando isso custou caro. Sirvo como catequista na igreja de Vila Esperança, ajudando a preparar jovens para a primeira comunhão. Participo de trabalhos sociais com famílias carentes da cidade. Encontrei uma forma de viver minha fé que é baseada no amor e no serviço, não no medo e na obediência cega. Às vezes, quando caminho pelas ruas de Vila Esperança, encontro antigas testemunhas de Jeová que eram meus amigos. A maioria me evita, seguindo as regras rígidas sobre como tratar pessoas desassociadas. Alguns poucos me cumprimentam discretamente, talvez reconhecendo no fundo do coração que eu fiz a coisa certa. O que mais me entristece é ver como eles continuam presos num sistema que valoriza mais a aparência do que a substância, mais a conformidade do que a consciência. Quantas outras Ana Paulas existem nas congregações, sofrendo em silêncio porque não há ninguém disposto a quebrar as regras para protegê-las? Essa é uma pergunta que me assombra até hoje. Mas também encontro esperança em histórias como a de Ricardo e outras pessoas que tiveram coragem de questionar, de sair, de buscar uma espiritualidade mais autêntica. Cada pessoa que consegue se libertar dessa prisão mental é uma vitória para a verdade e para a dignidade humana. Ana Paula hoje está na universidade, estudando psicologia para ajudar outras vítimas de abuso. Ela frequentemente dá palestras em escolas e organizações sobre como identificar e denunciar casos de abuso infantil. Transformou sua dor em propósito, sua tragédia em missão. A irmã Claudete refez sua vida completamente. Casou-se novamente com um homem bondoso que a trata com o respeito que sempre mereceu. Trabalha como voluntária numa organização que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Sua experiência com medicação forçada a tornou uma defensora ferrenha dos direitos das mulheres. O irmão Rogério continua cumprindo sua pena na penitenciária estadual. Soube através de contatos que ele tentou apelar várias vezes, sempre negado. Também soube que outros presos não recebem bem pedófilos e que sua vida na prisão não tem sido fácil. Não sinto prazer com isso, mas reconheço que a justiça foi feita. Antes de continuar essa história, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando longe, que não estou falando sozinho. Aproveita e se inscreve no canal, que isso ajuda muito este senhor aqui a continuar contando suas histórias. Recentemente, recebi uma carta que me emocionou profundamente. Era de uma jovem de 18 anos chamada Mariana, de uma cidade do interior do Paraná. Ela havia assistido a um dos vídeos onde contei parte dessa história e decidiu me escrever. Senhor José, dizia a carta,
Queria contar que sua história me deu coragem para denunciar meu pai, que é ancião na nossa congregação, e abusava de mim há anos. Por muito tempo achei que ninguém acreditaria em mim, porque ele é muito respeitado. Mas quando ouvi sua história, entendi que proteger crianças é mais importante que proteger reputações. A carta continuava contando como ela havia procurado as autoridades, como o pai havia sido preso, como a congregação havia reagido tentando abafar o caso. Mas dessa vez, a justiça havia sido mais rápida, porque já existiam leis que obrigavam a denúncia imediata. O senhor salvou 2 vidas. Ela escrevia no final. A da Ana Paula naquela época e a minha agora. Obrigada por ter mostrado que existe vida depois das testemunhas de Jeová, e que podemos ter fé sem aceitar injustiças. Essa carta me fez perceber que minha história, por mais dolorosa que fosse de contar, poderia realmente salvar vidas. Quantas crianças sofriam em silêncio nas congregações ao redor do mundo? Quantas famílias viviam sob o terror de denunciar abusadores por medo de serem expulsas da única comunidade que conheciam? Foi então que decidi me tornar mais ativo na luta contra o abuso religioso. Comecei a participar de grupos de apoio a ex-testemunhas de Jeová, a dar palestras em universidades sobre manipulação psicológica em grupos religiosos, a colaborar com organizações que ajudam vítimas de abuso espiritual. Descobri que minha história não era única. Pelo contrário, existiam centenas, talvez milhares de casos similares ao redor do mundo. A diferença é que a maioria nunca vinha à tona, porque as vítimas eram silenciadas pela própria estrutura organizacional que deveria protegê-las. Numa dessas palestras, conheci o Dr. Eduardo, um psicólogo especializado em trauma religioso. Ele me explicou como grupos fundamentalistas usam técnicas sofisticadas de controle mental para manter seus membros em linha. José, ele disse após ouvir minha história, você experimentou o que chamamos de dissonância cognitiva aguda. Sua mente estava tentando conciliar 2 realidades incompatíveis: a crença de que a organização era perfeita e a evidência clara de que ela estava protegendo um abusador. E por que algumas pessoas conseguem sair dessa dissonância e outras não? Depende de vários fatores: senso de justiça, coragem pessoal, apoio externo. No seu caso, você teve a sorte de encontrar Padre Antônio no momento certo. Muitas pessoas não têm essa rede de apoio. Essas conversas me ajudaram a entender melhor minha própria jornada e a importância de oferecer apoio para outras pessoas, passando por situações similares. Hoje, aos 62 anos, olho para trás sem arrependimentos. Perdi muitos amigos, rompi com uma tradição familiar de décadas, enfrentei o ostracismo e a condenação de pessoas que eu respeitava. Mas salvei uma criança inocente, ajudei a colocar um criminoso na cadeia e encontrei uma paz de espírito que nunca havia conhecido antes. Mais importante ainda, minha história inspirou outras pessoas a agir com coragem em situações similares. Se cada pessoa que ouve essa história tiver coragem de proteger uma criança, de denunciar um abuso, de escolher a consciência em vez da conformidade, então todo o sofrimento terá valido a pena. A fé verdadeira não é sobre obedecer cegamente a uma organização. É sobre amar ao próximo, proteger os inocentes, fazer o que é certo mesmo quando isso custa caro. É sobre ter coragem de questionar autoridades quando elas se desviam do caminho da justiça. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não disse: deixai vir a mim as criancinhas, exceto quando isso pode prejudicar a imagem da organização. Ana Paula hoje tem 22 anos. É uma jovem psicóloga brilhante, especializada em trauma infantil. Trabalha numa clínica que atende exclusivamente crianças vítimas de abuso. Cada criança que ela ajuda é uma vitória sobre o mal que tentou destruí-la. Na semana passada, ela me ligou para contar uma novidade. Irmão José, ela disse com a voz emocionada, estou noiva. Que maravilha, Ana Paula. Conte-me sobre ele. Ele se chama Miguel, é professor de educação física. É católico também, muito gentil e respeitoso. E sabe o que mais? Quando contei minha história para ele, a primeira coisa que disse foi:
Que bom que você teve o irmão José para te proteger. Desligamos o telefone e fiquei ali parado na cozinha com lágrimas nos olhos. Ana Paula havia encontrado um homem bom que a amava e respeitava. Ela havia superado completamente os traumas do passado. Estava construindo uma família saudável, baseada no amor e no respeito mútuo. Essa era a verdadeira vitória. Não apenas ter tirado ela de uma situação de abuso, mas ter ajudado a quebrar um ciclo de violência que poderia se perpetuar por gerações. Naquela noite, pela primeira vez em anos, orei especificamente agradecendo a Deus por ter me dado coragem para agir, por ter colocado o Padre Antônio no meu caminho, por ter me mostrado que a verdadeira fé é sobre amor, não sobre medo. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero que saibam que contar essa história não foi fácil. Reviver esses momentos dolorosos, expor as feridas que ainda não cicatrizaram completamente, admitir os erros que cometi e as ilusões que nutri por tanto tempo. Mas acredito que algumas histórias precisam ser contadas, mesmo que machuquem quem as conta. Se meu relato puder salvar uma única criança do que Ana Paula passou, se puder abrir os olhos de uma única pessoa que está cega pela devoção a uma organização, se puder encorajar alguém a seguir sua consciência mesmo quando isso custa caro, então valeu a pena compartilhar. A verdade é que organizações religiosas são feitas de seres humanos imperfeitos. Nenhuma delas é infalível, nenhuma está acima da crítica, nenhuma deve exigir obediência cega. Nossa lealdade deve ser primeiro a Deus, depois à nossa consciência, e só então às instituições que dizem representar Deus. Proteger os inocentes, denunciar o mal, fazer o que é certo independentemente das consequências. Esses são princípios que transcendem qualquer denominação religiosa. São princípios cristãos no sentido mais puro da palavra. Princípios que Jesus Cristo defendeu mesmo quando isso significou confrontar as autoridades religiosas da sua época. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nenhuma das decisões que tomei. Perdi muitos amigos, rompi com uma tradição familiar de décadas, enfrentei o ostracismo e a condenação de pessoas que eu respeitava. Mas salvei uma criança inocente, ajudei a colocar um criminoso na cadeia e encontrei uma paz de espírito que nunca havia conhecido antes. A congregação de Vila Esperança ainda funciona, claro. Novos anciões foram nomeados, novas famílias se juntaram, a vida seguiu seu curso. Mas sei que plantei sementes de questionamento em algumas mentes. Recebi mensagens de pessoas que decidiram investigar mais profundamente os procedimentos da organização após conhecerem minha história. Um desses casos me marcou profundamente. Foi de um ancião de uma congregação vizinha que me procurou 2 anos depois dos eventos. Ele estava enfrentando uma situação similar. Suspeitava que outro ancião de sua congregação estava abusando de jovens durante as visitas pastorais. Minha história lhe deu coragem para investigar e, eventualmente, denunciar o caso às autoridades. Seu exemplo me mostrou que existem coisas mais importantes que a reputação da organização, ele me disse. Hoje durmo tranquilo sabendo que protegi crianças inocentes, mesmo que isso tenha custado minha posição na congregação. Esse é o tipo de impacto que uma história verdadeira pode ter. Quando compartilhamos nossas experiências, por mais dolorosas que sejam, podemos inspirar outros a agir com coragem em momentos decisivos. Ana Paula hoje é uma das psicólogas mais respeitadas da região. Sua especialização em trauma infantil a tornou referência para casos complexos. Ela frequentemente é chamada para dar pareceres em processos judiciais envolvendo abuso infantil. Sua própria experiência, por mais terrível que tenha sido, a transformou numa defensora feroz dos direitos das crianças. Recentemente, ela abriu uma ONG dedicada a apoiar famílias que enfrentam situações de abuso em contextos religiosos. Casa de Esperança é o nome da organização, uma referência à nossa cidade natal. Lá, famílias encontram apoio psicológico, orientação jurídica e, principalmente, uma comunidade que as acolhe sem julgamento. A irmã Claudete também se tornou uma ativista importante.
Sua experiência com medicação forçada a levou a estudar direitos das mulheres e violência doméstica. Hoje, ela coordena um programa governamental que treina profissionais de saúde para identificar sinais de abuso doméstico. Quantas vidas ela já salvou com esse trabalho, nunca saberemos, mas sei que são muitas. É impressionante como duas mulheres que sofreram tanto conseguiram transformar sua dor em propósito. Elas não permitiram que o mal que sofreram as definisse. Em vez disso, usaram suas experiências para proteger outras pessoas em situações similares. O irmão Rogério, por outro lado, continua na prisão. Sei através de contatos que ele mantém a postura de vítima, alegando que foi perseguido por apóstatas e que sua condenação foi injusta. Até hoje, passados mais de 8 anos, ele não demonstrou nenhum arrependimento genuíno pelos crimes que cometeu. Isso me ensinou algo importante sobre a natureza do mal. Pessoas como o irmão Rogério não são monstros óbvios. São manipuladores habilidosos que conseguem enganar comunidades inteiras por anos. Eles usam posições de confiança e autoridade para satisfazer seus impulsos mais sórdidos, sempre se escondendo atrás de uma fachada de respeitabilidade. Por isso é tão importante que comunidades religiosas desenvolvam mecanismos eficazes de proteção. Não basta confiar na espiritualidade de alguém ou em sua posição na hierarquia. É preciso ter procedimentos claros, transparência total e, acima de tudo, a disposição de priorizar a proteção dos vulneráveis acima de qualquer outra consideração. A Igreja Católica, com todos os seus problemas e falhas, pelo menos reconheceu publicamente a gravidade dos casos de abuso e implementou reformas significativas. Programas de prevenção, treinamento obrigatório para todos os que trabalham com crianças, cooperação total com as autoridades. Essas são medidas concretas que demonstram um compromisso real com a proteção dos inocentes. As testemunhas de Jeová, infelizmente, continuam resistindo a mudanças significativas. Ainda mantém a política de exigir 2 testemunhas para casos de abuso, ainda desencorajam a denúncia às autoridades, ainda priorizam a proteção da organização acima da proteção das vítimas. Enquanto essa mentalidade persistir, outras Ana Paulas continuarão sofrendo em silêncio. Mas há esperança. Cada vez mais ex-testemunhas de Jeová estão encontrando coragem para compartilhar suas histórias. Cada vez mais autoridades estão tomando conhecimento dos problemas sistêmicos da organização. Cada vez mais famílias estão questionando e, quando necessário, saindo para proteger seus filhos. Minha própria jornada espiritual não terminou quando me tornei católico. Continuo estudando, questionando, crescendo na fé. A diferença é que agora faço isso num ambiente que encoraja perguntas em vez de puni-las, que valoriza a consciência individual em vez de exigir conformidade cega. Padre Antônio, que foi tão fundamental na minha transição, continua sendo um amigo querido e conselheiro espiritual. Mesmo aos 70 anos, ele mantém a mesma energia e compaixão que me impressionaram quando o conheci. Recentemente, ele me disse algo que resumiu perfeitamente minha jornada. José, você não perdeu sua fé quando saiu das testemunhas de Jeová. Você a encontrou. Hoje sirvo como coordenador de um programa que acolhe pessoas que deixaram grupos religiosos fundamentalistas. É um trabalho voluntário que faço nas horas vagas, mas que me dá uma satisfação imensa. Ver pessoas redescobrindo sua dignidade, sua capacidade de pensar por si mesmas, sua liberdade de consciência, isso não tem preço. Uma das coisas que mais me impressiona nesses encontros é a diversidade de histórias. Não são apenas ex-testemunhas de Jeová. São pessoas que saíram de igrejas neopentecostais controladoras, de grupos espíritas autoritários, de comunidades evangélicas fundamentalistas. O denominador comum é sempre o mesmo: estruturas que exigem obediência cega e punem o questionamento. Mas todas essas pessoas têm algo em comum: a coragem de escolher a verdade em vez do conforto, a liberdade em vez da segurança ilusória, a dignidade em vez da submissão. São heróis silenciosos que merecem nosso respeito e apoio. Às vezes me perguntam se tenho medo de retaliação por contar essa história publicamente. A resposta é não. Primeiro, porque a verdade é minha proteção.
Tudo o que relatei pode ser comprovado por documentos oficiais, depoimentos de testemunhas e registros públicos. Segundo, porque acredito que algumas verdades precisam ser ditas, independentemente dos riscos pessoais. O que realmente me preocupa não é minha segurança, mas o sofrimento silencioso de tantas vítimas que ainda não encontraram coragem ou oportunidade para buscar ajuda. É por elas que continuo falando, mesmo quando isso me traz memórias dolorosas e críticas de pessoas que prefeririam o silêncio. Ana Paula me ensinou que a cura verdadeira não vem do esquecimento, mas da transformação da dor em propósito. Quando usamos nossas feridas para ajudar outros feridos, quando transformamos nossa experiência em sabedoria útil para outros, aí sim encontramos paz e significado no sofrimento que vivemos. A pergunta que mais me fazem é: você se arrepende de ter perdido 15 anos da sua vida nas testemunhas de Jeová? Minha resposta sempre surpreende as pessoas. Não me arrependo. Aqueles anos me ensinaram coisas valiosas sobre fé, comunidade e dedicação. O problema não foi o tempo que passei lá, mas a dificuldade que a organização criou para eu sair quando descobri suas falhas. Além disso, se eu não tivesse sido ancião, se não tivesse conhecido intimamente o funcionamento da organização, talvez não tivesse tido a credibilidade necessária para ser levado a sério quando denunciei o irmão Rogério. Minha posição me deu acesso a informações e a confiança de Ana Paula que um estranho jamais teria. Deus usa até mesmo nossas experiências dolorosas para um propósito maior. Não acredito que Ele tenha causado meu sofrimento, mas certamente o usou para algo bom. Quantas crianças foram protegidas porque minha história encorajou outras pessoas a agir? Quantas famílias encontraram liberdade porque meu exemplo mostrou que era possível sair? Hoje, quando olho para a Vila Esperança das janelas da minha casa, vejo uma cidade diferente. Não apenas porque envelheci, mas porque minha perspectiva mudou completamente. Antes, via apenas a tranquilidade superficial de uma cidade pequena. Agora entendo que por trás de cada janela podem estar se passando dramas humanos complexos, que nem sempre as aparências refletem a realidade. Essa percepção aguçada me tornou mais sensível ao sofrimento alheio, mais atento a sinais de angústia que antes passariam despercebidos. É uma responsabilidade que levo a sério. Quando vejo uma criança triste demais, uma mulher submissa demais, um homem controlador demais, minha antena se liga imediatamente. Claro que nem sempre posso ou devo intervir diretamente, mas posso estar atento, posso oferecer apoio quando apropriado, posso ser uma presença que demonstra que nem todos os adultos são ameaças, que existem pessoas dispostas a ajudar sem segundas intenções. Meus queridos que chegaram até aqui comigo nessa jornada longa e dolorosa, quero agradecer a paciência e a coragem de vocês para ouvir uma história que sei que não foi fácil de acompanhar. Espero que ela tenha tocado seus corações não apenas pela dor que relata, mas pela esperança que representa. Se gostaram da minha história, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão. E não se esqueçam, proteger uma criança vale mais que proteger qualquer organização. A consciência tranquila vale mais que a aprovação de homens. A verdade vale mais que a aparência. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos sempre ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando isso custa caro. Que possamos ser instrumentos de proteção para os inocentes, vozes para os que não têm voz, luz para os que estão em trevas. E lembrem-se, não importa quão poderosa seja uma organização, quão respeitada seja uma pessoa, quão estabelecida seja uma tradição, nada justifica o sofrimento de uma criança inocente. Nada é mais sagrado que a dignidade humana. Nada é mais importante que o amor e a proteção aos vulneráveis. Muito obrigado por me acompanharem nessa jornada dolorosa, mas necessária. Até a próxima história, meus queridos. E que Deus nos dê sempre coragem para escolher o amor em vez do medo, a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez do silêncio.